Olá, caros amigos. Estamos aqui novamente no webinar de domingo, como sempre, o Dr. Michael Leitman no estúdio, com os amigos. Hoje o tópico é a Kabbalah e a educação do povo. Estamos transmitindo de novo em 20 línguas. Queremos saber, esclarecer como educar, como criar as pessoas. Primeiro vamos começar com uma pergunta. O que é a educação do ponto de vista da Kabbalah? É um culto ou algo diferente? Vamos aguardar a tradução. A questão é que os animais se desenvolvem instintivamente e têm se desenvolvido pela mente, que as fez caçar e ajuda de várias formas, e a natureza lhes ensina. Nós vemos isso nos mamíferos especificamente. Isso é educação, criação, o que é exatamente? Tem a ver com a comer? Chame como quiser. É um ensinamento através do ambiente correto. A pessoa não tem isso. Se estivermos ou nos mantermos no nível dos animais, mas se nos desenvolvermos num nível particular, em várias direções, então, de forma particular, não temos o entendimento de como que nos relacionarmos uns com os outros. Com os animais é bem fácil. Inimigo, amigo, e além disso, não há mais nada. Para a pessoa, há várias formas de relações mútuas. E nos animais, isso é positivo ou negativo, mas na pessoa, ela tem que desenvolver essas conexões de uma forma diferente, especificamente na medida que o mundo se torna integral, interconectado, como desenvolvemos essas interconexões. A essência da pessoa é totalmente oposta à conexão apropriada entre nós. Quando as pessoas existem em relações pacíficas entre si, quando pensam entre si como parentes, como bons parentes, boas relações, temos que apontar que quando nos sentimos próximos, então chama-se parentes gentis. A proximidade é algo positivo, gentil, evoca na outra pessoa, evoca isso na pessoa próxima a você. Infelizmente, na nossa natureza, isso não é algo que vem natural para nós. Nós representamos os animais mais não corrigidos. Os animais não têm esses tipos de relações como as pessoas. Os animais não se machucam propositalmente. Eles comam um ao outro porque precisam um do outro. Então a inveja não existe neles. Não existe tal coisa de inveja. Eles existem no nível de instintivo. Um líder que empurra todos, que tem que vencer os demais. Isso é no nível dos instintos. Dessa forma, você vê no nosso caminho uma competição de liderança. E no ser humano há um tipo diferente de aspirações que vem pelo nosso ego, que se sente bem quando o outro se sente mal. E os animais não se comportam assim. Eles agem de forma bem simples. O meu instinto age, eu mato, como, mas não há nada além disso nos animais.
tudo é feito sem desejar machucar o outro. Ao mesmo tempo, com a pessoa é bem diferente. Ela tem um desejo não restrito e ela matará e destruirá o mundo inteiro. Portanto, a pessoa deve ser educada e criada. Além da sua natureza egoísta, deve desenvolver uma natureza oposta. Como é dito, eu criei o mal, mas o bem é algo que a pessoa deve trazer do mundo à sua volta. Algo que está na natureza. Mas o homem deve saber como evocar, extrair isso. E como, na interconexão entre os dois opostos devem se criar. Então, há uma pergunta exatamente sobre isso. O que é uma boa conexão, uma boa relação? E o que tem a ver com a espiritualidade? Porque o mundo espiritual é revelado quando a pessoa é capaz de construir a si mesma através de boas inter-relações entre bem e mal. Não destruir o mal. E não ligar-se ao bem, mas através das relações corretas entre ambos, quando se complementam, não há bem sem mal e mal sem bem. Não há luz sem escuridão e vice-versa. Elas devem se preencher mutuamente, complementar-se. E esta linha do meio entre bem e mal deve ser mantida de forma correta. Se a pessoa se move corretamente entre as duas propriedades, as duas linhas, então seu ego cresce constantemente e ele pode evocar, extrair uma força adicional dessas coisas e ir na linha positiva. Isso é educação? Isso é criação de si mesmo. Portanto, tão logo que a pessoa começa a se mover entre as duas linhas, a esquerda é mal e a direita é o bem, a linha do meio é a conexão entre as duas linhas, tão logo ela consegue realizar isso, ela é capaz de sentir nisso essa linha que existe apropriadamente entre positivo e negativo. No nível inanimado, animal, estas forças agem de forma natural. Então, a pessoa não deve fazer nenhum trabalho, mas no nosso nível humano, no grau humano, a pessoa deve como que extrair esta força e equilibrar a força negativa e equilibrar com a positiva. Então, deve desenvolver isso, porque a pessoa é inferior aos demais, deve elevar-se acima. A Kabbalah é um método que nos permite revelar a força positiva e, com isso, ajudar a equilibrar a força negativa na relação correta entre as duas forças, começar a sentir o mundo superior e existir nele. Então, a força negativa existe na pessoa e a positiva está fora dela? Forças positivas e negativas estão dentro da pessoa. Quando começamos a inspecioná-las, eu começo a sentir, ver a força negativa em mim. E como isso se manifesta, o exame das forças positivas e negativas da minha atitude? Se a pessoa uma pergunta de Tbilisi. Como será a pessoa futura? Qual o critério para acessar seu êxito? Se é rica, pobre, gorda, magra? Eu não creio que as pessoas prestem atenção a seus atributos físicos, não creio.
Homem, mulher, filhos, crianças. Isso é algo que gradualmente desaparecerá do nosso ponto de vista de mundo. Toda esta visão mundial ou de mundo que temos vai incluir só propriedades internas da pessoa e seu equilíbrio correto interno dentro dela. Isso vai ser a beleza correta da pessoa quando está totalmente equilibrada. E os atributos externos? Também, óbvio, será resultado do seu estado interno. Portanto, ela vai se relacionar corretamente com tudo. Em outras palavras, vai aspirar que é o mundo à sua volta. Outra pergunta. O que exatamente podemos aprender com a natureza? Em relação à criação, você diz que é a natureza que nos ensina. Podemos realmente aprender com a natureza de certa forma. Mas ainda não estamos no nível animal. Nós não estamos no nível animal. Podemos invejar. E somos incapazes de invejar os animais da forma como eles agem. Nós temos que escolher um método que nos coloque corretamente em relação à natureza, de acordo com o nível animal e a natureza. Outra pergunta. Eu vou encurtar a pergunta. A Kabbalah pode educar ou criar novas pessoas para que sintam que façam parte de uma comunidade global, ou isso é dado para nós pelo Criador? Não. A Kabbalah foi dada para elevar, criar todos, educar todos juntos, a fim de ser capaz de ver os sistemas do mundo, como o mundo é controlado por forças positivas e negativas. Então, vão levá-los ao estado correto, de acordo com as duas forças, e evocar o desenvolvimento correto do mundo. É isso que a Kabbalah lida. Então, a Kabbalah é uma ciência de conexão entre as relações corretas entre um e o outro, o método correto de criação de uma pessoa na nossa geração. Quando a pessoa revela dentro de si um ego imenso, ilimitado. E a pessoa começa a perceber o que deve ser retirado, equilibrado. Outra pergunta. A Kabbalah existe há 4.000 anos. Ok, 5.000 anos. Agora, se eu perguntar a 7 bilhões de pessoas se a Kabbalah é o método da interconexão correta entre a pessoa, ninguém vai dizer que é isso. Vão dizer, não, é misticismo, outra coisa. Por quê? Eu não entendo. O que os cabalistas nos deram? Por que foi ocultada esses 5.000 anos? Como pode ser? Eu vou explicar. Os cabalistas ocultaram este método, essa sabedoria, por estes milhares de anos, porque a humanidade sempre esteve desenvolvida e recebeu tudo o que precisava. Imagine Einstein. Tinha tanto medo de revelar a energia atômica para que não se criasse a bomba atômica. Nós conhecíamos que ele se sentia culpado por assinar este processo do desenvolvimento da bomba atômica. Portanto, ocorre que, na medida do desenvolvimento da humanidade, todo o bem e o mal, forças boas e más, situações, serão reveladas em todos os pontos. A Kabbalah
não é simplesmente uma ciência. Quando desenvolvemos uma energia atômica ou outras leis e agora desenvolvemos outras coisas biológicas difíceis. Genética, sim. Estamos, inclusive, criando um ser humano. E cada grau de desenvolvimento do homem, há uma ciência correspondente a Kabbalah, por um lado, é uma ciência, mas essa ciência pode ser revelada pela pessoa que está no nível da ciência. Não pode simplesmente ser um físico inteligente ou um químico matemático, não. Deve ser pessoas que se desenvolvem de uma geração em geração como cientistas e passam ao outro informações como cientistas, mas ao mesmo tempo crescem dentro de si, mas se elevam e esperam pelo momento em que a ciência será revelada à humanidade, quando a humanidade vai exigir isso. Por isso que a Kabbalah foi revelada há 5.000 anos pela primeira vez para o primeiro homem, como cabalista e cientista, e até hoje tem existido de forma oculta. Só cabalistas usaram, um pequeno círculo de pessoas usaram, como energia atômica. Ninguém conhecia onde foram conduzidas essas experiências, até que decidimos que temos que revelar a ciência e usá-la. E é isso que ocorreu. Assim como aqui a Kabbalah foi estudada por um pequeno grupo de pessoas, por milhares de anos, escreveram livros, passaram um ao outro, e foram escritos numa língua específica porque estavam ocultando, não havia necessidade de revelá-la a outros. Então, não havia uma preparação interna. Está escrito que, a partir do fim do século XX, tudo será aberto a todo mundo. E é o que está acontecendo. Para que isso ocorra, milhares de anos precisaram passar, onde a Kabbalah se desenvolveu. E, na nossa época, nós revelamos ela. Por isso que não há nada de maravilhoso isso hoje. A ciência da Kabbalah simplesmente surge do nada. Na realidade, hoje, quem precisa dela? Então, a Kabbalah é a conexão correta entre as pessoas? A humanidade não queria ouvir, não achava que era necessário. A humanidade e as pessoas não eram integradas. Não estão conectadas. Hoje você tem a África, a Ásia, a América do Sul, Sibéria, Europa. Todos estão interconectados. E a pessoa e a família, você vê que a Grã-Bretanha quer se isolar da Europa e todos estão terrificados agora. Estão isolados. Assim, eles não imaginam. Isso é impossível. Se afastar dessas conexões é muito mais duro do que criá-las. É como numa família, você sabe. Todos estão conectados aos demais, dependem um do outro. A conexão entre família e nação não deve ser equilibrada de qualquer forma. Não há necessidade disso, deste método. Não há necessidade. O ego ainda não foi desenvolvido. Só na nossa época, o ego tornou-se tão global e integral que precisa ser trazido ao sistema. O sistema chama-se Kabbalah. Então, outra pergunta do Vladimir. Por que temos que abrir um livro-texto de matemática? Qual a necessidade de ocultar Kabbalah? De quem? Para que não confunda a humanidade. Só isso. Óbvio que saberiam. Abra um livro de Kabbalah. Alguém pode entender isso? Nada. Ninguém. Para chegar a esse estado, a pessoa deve chegar a este nível, aprender como usar essas forças. Então, os livros não foram ocultados, mas para revelar
estes livros, os livros também foram ocultados, não para confundi-los. Então, até que houvesse necessidade, então há necessidade de abrir os livros? Sim, não há necessidade de forma alguma. A natureza em si age assim. A natureza, se a natureza tivesse revelado a bomba atômica milhares de anos atrás, o que aconteceria? Então agora estamos no curto-circuito e a conexão acabou? Esta força positiva, que é resultado da educação de uma pessoa, é resultado da educação da pessoa. Temos um egoísmo equilibrado, certo? Sim. Ok. Então, não sei, talvez possamos perguntar como a pessoa revela essa força. Só se segue este método. Se ela está no grupo, se anula diante dos amigos corretamente, se estuda a própria ciência com eles e atrai a influência positiva desta força, que existe, a força positiva e negativa revelada no nosso mundo. A força positiva está oculta. Então, temos positivo e negativo, mas o positivo mais está oculto no nível humano, na natureza humana, deve ser atraído e extraído, e para extraí-lo você tem que ir em direção à força positiva. Isso só pode ocorrer se a pessoa interage com seus amigos, estuda Kabbalah com eles, se anula diante deles, etc. Então a pessoa atrai sobre si a influência da força positiva. E o equilíbrio de forças positivas e negativas, nesse equilíbrio se constrói. A interação entre as forças no nível da natureza, a educação através da natureza, que todos querem atravessar. Como somos egoístas e fomos criados pela força egoísta, nós precisamos de todos. Todos têm que estar equilibrados e trazidos a este equilíbrio a fim de que a força positiva seja revelada em nós. Isso se relaciona com pequenas pessoas, homens, mulheres, todos. Nós temos outra pergunta, que ações diárias podem ajudar a pessoa a entrar nas relações corretas uns com os outros. Somente se você acha um grupo com o qual pode trabalhar. Com este grupo. É a única forma, pode ser um grupo virtual, físico, mas você tem que começar a trabalhar corretamente com as pessoas na dezena e daí começar a realizar a conexão correta entre vocês, e na medida que se aproximam, vocês revelam nesta conexão a força positiva, que que equilibrará todos vocês. Outra pergunta. O homem é vestido como homem das cavernas, e o nazismo nos mostra isso. Então, como que nós podemos educar propriamente os selvagens? Acho que isso não vai ocorrer. Esse estado não vai ocorrer, ele não vai ajudar. Você precisa de educação, criação. O que eu quero dizer com isso? Atrair a força positiva até nós. Este é o único problema. Você entende? Você pode falar, contemplar, filosofar, quanto quiser, sobre como uma pessoa deve ser equilibrada, deve ser mais gentil, ou talvez podemos batê-la e levá-la à felicidade. Isso não vai ajudar. Todos estes métodos já foram tentados. Se não temos a força positiva, mas só a força negativa, nada vai ajudar. Você pode fazer o que quiser com a pessoa. E você pode vai torturá-la, isso não vai exigir. Nós temos que exigir que a natureza da pessoa mude. E você tem que oferecer à pessoa a educação de como atrair a força positiva para equilibrar a negativa, mas não destruir. Nada foi criado sem razão. Tudo que existe é para atrairmos a outra força. E você não pode impulsionar a pessoa à felicidade pelo bastão. Então, não será melhor de outra forma? Não. Basta o sofrimento que a humanidade passa atualmente. Com a ajuda dos cabalistas, a humanidade pode reconhecer que precisa da força positiva.
que vai em paralelo com a negativa. Como essa força da natureza é revelada? Eu entendo como ocorre com o eletromagnetismo. Como esta força se revela? A pessoa começa a sentir que sente todas as atitudes positivas para com as outras pessoas, próximas, distantes, toda a natureza e todas as pessoas. Portanto, o primeiro estágio da correção é que ela introduz a força positiva em sua vida. Daí, depois que sente a sua vida com a força positiva de forma plena, com isso também começa a corrigir a força negativa. Esse é o próximo estágio. Há 2 estágios nessa correção. Não só extrair a força positiva, mas também corrigir a negativa. Outra pergunta: com que idade a pessoa pode aprender ou ser ensinada a educação espiritual? Bom, o que eu sei dizer por criação espiritual? Ensinar a pessoa a atitude positiva para com outros, a conexão. Desde o primeiro dia, você deve começar a criar os pais também. E a partir deles, a pessoa pode ser trazida a um grupo. Isso pode ser feito nas escolas, mesmo os jardins de infância. Acho que desde o início, do primeiro dia, a pessoa pode sentar um pouquinho com os outros, não importa que não veja outros, todos têm seu próprio brinquedo, não importa. Inconscientemente começa a sentir que está na companhia dos outros. Outra pergunta: por milhares de anos, a ocultação da Kabbalah, houve vários métodos nos princípios cabalísticos. É um ponto de vista da Kabbalah. Como as pessoas podem usar este ponto de vista? É bem simples. Outros métodos não te dão nada. E as pessoas gradualmente começam a entender que todos estes métodos corrompem. Sim. E nós explicamos isso a elas, mas elas têm que compreender por si mesmas. A Kabbalah não força nem coage ninguém. Sem dúvida, a pessoa deve ser mais atuante e compreender o que tem e o que pode usar para mudar sua vida. Vamos perguntar sobre o bastão, o sofrimento um pouco. Andrei, da Ucrânia, pergunta: Micael, o que você pensa da experiência que os cabalistas planejaram, que pendemos em direção ao desenvolvimento gentil, com as boas relações um ao outro, ou pelo bastão, ou seja, até a felicidade com o Criador? Eu diria que a humanidade está num estado duvidoso, entende que não há nada bom esperando nós no futuro, e estes problemas se revelam cada vez mais nas esferas da ecologia, clima, economia, coisas que realmente não podemos afetar ou impactar. Há problemas revelados no mundo que não teremos força no futuro. Por exemplo, ao invés de... Quando o calor aumentar alguns graus Celsius, o que vai ocorrer? Todos vão para a água. Ao ficar sem água, não teremos força. Gradualmente, vamos sentir como não temos força diante da natureza, que vamos contra. Antes achávamos que conquistaríamos a natureza e hoje vemos que é o oposto. Isso já está surgindo, não há nada que possamos fazer? Bom, isso não é nada comparado com o que pode ocorrer. Você vê que somos prisioneiros diante da natureza. O que podemos fazer? Como podemos influenciar este processo? A resposta é que podemos, mas a única influência que podemos fazer é na influência positiva.
pela nossa atitude correta, o comportamento correto ao nos colocar numa boa interdependência, porque somos a parte superior da natureza, podemos impactar a natureza do nosso nível, mas isso só pode ocorrer se começarmos a nos comportar corretamente. E é isso que a Kabbalah nos explica. Os pensamentos corretos, ações corretas entre as pessoas, elas influenciarão, impactarão a natureza. Se você não quiser compreender, não precisa. E realmente vai ser um bastão até a felicidade. Sofrimento. A natureza nos empurra e causa todos os cataclismas. E a pessoa sente quão pequena é, sentada num cantinho, temendo. Nós podemos esperar até que essa conexão com a natureza nos force para nos levar ao equilíbrio. Agora, parar fisicamente, você pode usar pensamentos positivos para consertar isso? Então, essas forças mais básicas do mundo. Nós podemos discutir o quanto os cientistas se tornam mais internos, que entram em graus precisos da natureza. Nós falamos de todas as coisas, quanto damos ao nosso país, e a guerra não é um método hoje. Então a pessoa vai chegar a tais pensamentos e entendimentos? Com certeza. Você costumava ter 10.000 tanques na fronteira, mas hoje nada disso funciona. Você vê, por isso que o mundo mudou, tornou-se mais virtual. As guerras são conduzidas de forma diferente. E a vida deve ser diferente. Então, não vamos simplificar tudo. Na realidade, nossos pensamentos são as ações mais sérias. E os governos sabem disso. Há certos casos, corpos que lidam com isso, comitês, corporações. Mas nós falamos como a humanidade pode corrigir o mundo, e é só através do método cabalístico. Se eu entendi corretamente, a criação significa mostrar à pessoa o estado futuro, de modo que possa sentir o estado atual. Então, pode impedir os cataclismos se ver com antecedência o que vai ocorrer se fizermos isso ou aquilo. Isso que significa a criação? Como você pode mostrar isso? Você pode desenhar uma imagem com uma guerra nuclear, com várias catástrofes e desastres, tufões, erupções, está ocorrendo até uma era do gelo, ou calor extremo. Tudo isso é possível descrever, mas talvez, não sei, talvez tenhamos que fazer isso. Os cabalistas apelam para a mente humana. Por que temos que falar de histórias terríveis? Outra pergunta. A criação através da Kabbalah, o que significa? Há um exemplo disso em nosso mundo ou só é após a morte? Quando a pessoa deixa esta vida, nada resta se não alcançou o mundo superior. Ela é deixada com um registro interno, uma semente informativa e nada mais. O corpo morre e apodrece, nasce, nada resta da pessoa, exceto essa reshimô, o registro espiritual, uma memória. Vai viver como um animal e pronto. Portanto, não há nada aqui a pessoa é mais dura que um animal. Como o animal é morto ou alimentado por alguém, a pessoa também é morta.
Não há nada que permanece da sua vida, exceto a Rishimon que evoluiu. Se a pessoa trabalha em si, desenvolve a força positiva, é o que permanece. Michael pergunta: o Criador é a força positiva da natureza que se relaciona com as pessoas? E os pais com o filho. E os pais dão aos filhos mais do que entendem e compreendem. Por que o Criador não faz isso? Os cientistas dão livros para você, de línguas, linguagens. Os cabalistas forneceram a vocês para entrarem no método Kabbalah. Veja o que o Criador fez a você. Eu não sei mais o que pode ser feito. Tudo já foi feito, já fizemos tudo. Se você tem outra sugestão, então talvez possa escutar, executar. Outra pergunta: na Kabbalah a pessoa deve se preocupar com a sua própria criação? Não. A pessoa não pode criar a si mesma, não pode fazer nada se não estiver conectada a outros. Сергей из Молодечных, моя бабушка родилась в Молодечных, спрашивает, что делать с багажом, приобретенным на... Sergei pergunta: o que você faz com a bagagem que adquiriu na vida quando você não conhece a Kabbalah, este método? Quando a pessoa não conhece a Kabbalah, mas conhece uma criação normal deste mundo. Nós podemos deixar alguma dessas coisas, mas talvez algumas possam vir junto. Realmente você pode usar a linguagem, se você é o educador de acordo com a sua vocação, isso vai vir junto. Portanto, sob esta fundação, você pode colocar a fundação cabalística, com certeza. Outra pergunta: você pode se aprofundar nestes princípios de educação em Kabbalah? Criação? A questão é que o primeiro princípio, a pessoa é incapaz de se educar. Nenhum educador pode criar uma pessoa. Há uma dezena, um grupo, onde a pessoa está, e há uma orientação fora do grupo que explica a pessoa como ela deve se interrelacionar para aspirar à força positiva superior. A força negativa já está dentro dela, chama-se ego. A força negativa já está com eles, se chama ego. A força positiva. Então, a força positiva, como nós a atraímos? Como é que a atraímos? Isso ocorre sob a influência das interrelações positivas entre egoístas, na forma em que aspiram para uma conexão mútua. Então, à medida que eles aspiram uma conexão onde um mútua tenta ser inferior ao outro, cada um tenta elevar todos os outros 9, de modo que sejam importantes aos seus olhos. Cada um e que sejam importantes aos seus olhos. E cada um deles aspira um equilíbrio igualitário de conexões entre si. Esse balanço correto entre eles. Eles representam uma rede entre as 10 pessoas, entre si. Essa rede de pessoas. De forma igualitária. De modo que cada um, esta conexão, esta rede representa como cada um é igual a outros. Como é que cada um é igual aos demais. Essas conexões corretas entre si. Eles têm esta força neutra, positiva e negativa. E quando são capazes de cultivar, força negativa, e quando eles começam a cultivar toda essa, tecer essas redes de forças entre si, eles sobem, descem, tem todo tipo de relações entre si, mas a luz age.
os Aí influencia a começa força toda positiva, a luz porque entre eles, e a luz positiva são estranhas por começa enquanto. a dirigir E eles, esta porque luz eles começa a se estão revelar. aspirando essa força. Portanto, Que começam então a revelar-se. elas trazem forças negativas, então, mas eles junto têm recebem a força positiva. E recebe essa força positiva. Então, é um sanduíche de força positiva e negativa. Começam essa força positiva, força negativa, a equilibrar a força positiva e negativa geral. Então, o que você tem é um sistema equilibrado de duas forças, chamado alma. Um sistema balanceado de duas forças. E dentro disso, começam a sentir o mundo superior. Começamos a sentir, que é viver no mundo superior. Um conjunto de propriedades e sensações fundidas. Esta é a realização do nosso método. Outra pergunta de São Petersburgo. Na humanidade, há mentes poderosas, ideológicas, políticas, todo tipo. Como é possível? Vai ser um milagre as pessoas se relacionar acima da religião, política, de todas as diferenças. Como pode ser? Isso não importa, diz o Como é Rav. possível? O Rav diz, não importa. Todo o nosso passado negativo, as realizações da humanidade não tem sentido. Porque importa como costumávamos ser, como é que éramos, interagimos um com o outro, não importa. Ninguém, não temos que culpar ninguém. Assim que a natureza nos não empurra, pode dar a culpa a nada. É como nós nos dirigiu a podemos natureza. nos fugir disso. Então, Não sou eu nem você. Não há razão para autocrítica. Então não há razão. O Criador criou o mal. E agora, nossa meta é equilibrar o mal com E o bem. agora nossa meta é o equilíbrio desse mal com o Portanto, bem. Então, não vamos analisar o passado. não olhamos Que o tenha sido passado, revelado de forma negativa, nos empurra para revelar tem que ver como algo positivo. negativo e isso Uma nos pergunta nos de empurra para Moscou. revelar Você é positivo. contra a autoeducação? Então você encontra, Que a pessoa pode se educar? a educação? Que Ele uma pessoa pergunta, se eduque como a si mesma? este grupo de ultra-egoístas vai me dar esta força de altruísmo se eles não têm? Eles vão te puxar para um grupo junto com eles, de modo que você possa revelar a força positiva da natureza. Pronto aí, revela a força Ninguém positiva. tenta passar nada a você. Só vão te mostrar como fazer e farão com você. Ele somente quer mostrá-lo como fazê-lo e faz isso Nós juntamente temos contigo. novos estudantes e velhos. Professor, estudantes novos qual e a antigos. questão, a razão Uma de pergunta. educar, criar Poderia amigos do grupo? dizer-nos, mestre, qual é o Como isso é ponto feito? Eu posso educar, de educação no grupo? criar meus amigos? Nos desenvolvemos juntos, diz o Rav. Eu educo ele Como me educa. eu posso desenvolver e educar meus amigos? O método da criação e educação é um método da educação correta É um método e a criação da dezena, da conexão correta entre nós. É todo um da método. conexão entre nós. Então isso é logo todo método. Construímos Então mutuamente a pronto, dezena. nós Então, construímos tudo mais esta dezena. torna-se Então, automático. todos os demais, Revelamos a força se positiva. voltam A força automático. positiva equilibra a negativa e essa força e positiva cria um deve sistema equilibrar a correto negativa. de inter-relações entre nós E esta que traz a força positiva e negativa junto rede de e conexões sentimos posteriormente positivas este equilibra a sistema outra no e mundo sentimos que costumava estar oculto. o sistema dentro do mundo que antes E estava chamamos oculto. de mundo superior Então, misterioso. como Começamos a sentir chamamos isso esse sistema, esse nos nossos mundo desejos, misterioso, espiritual, e nós começamos a sentir entre nossas são sensações tecidos entre 10 amigos. Revelamos o estado estão perfeito e entrelaçados entre entendemos os que a partir amigos, deste 10 instante pessoas. o corpo pode Nesse morrer, estado não de importa. perfeição. E daqui adiante Eu posso morrer e não importa, porque Eu revelei a neste esse ponto o próximo eu nível. já Outra revelei pergunta. o segundo- Você o disse que seguinte temos grau. que desenvolver Grau. ao estudar um grupo físico ou virtual. Se eu não tenho desejo Nós temos que de estudar com um desenvolver grupo, através como dos posso grupos, criar grupos isso? físicos, e esse desejo de estar com Comece o a Rav se disse, autoeducar. você tem um grande artigo
e começa Eu não a sei. envolver-se a si mesmo. Você pode sentar e esperar golpes Pode sentar-se aí, esperar que te caiam pelo golpes, destino. se quiser. E Você não pode ir ao grupo. esperar o destino, que agora sou eu. Pode ser o grupo. Então, não é especial. Ela não é especial neste caso. Você deve revelar para si Então não é muito qual especial é nesse necessário caso. isso. Feche os O Rabi olhos, baixe a diz, você cabeça tem que revelar pela sua própria e simplesmente comece o quanto que é importante no simplesmente grupo. ser generoso Simplesmente na estar própria no cabeça grupo. Hoje, e estar no grupo. nós 15 para 5 Assim mesmo. Tá? e Tudo 15 para 7 temos 15 minutos para o encontro de amigos, o Yeshivat Haverim, muito importante. E temos Então, uma se você reunião de quiser, amigos. sente-se lá diante da tela e Então, participe. Pronto. Se você quer, sente aí Eu garanto diante da tela, esteja conosco. Que uma enorme força espiritual vai ser adicionada a você E há uma grande força espiritual que atuará em vocês. de alguns através avanços de uns quantos desses pela sua eventos. participação, e você vai Através entender que da sua através da participação nesses mútua do grupo eventos, vai se dará conta que receber a através força dessas participações positiva em grupo, vocês que equilibra o recebem negativo, e isso a pode força começar positiva que vai a te levar equilibrar para o a mundo força espiritual. Outra positiva pergunta. e já Hoje, começará a estabelecer o mundo espiritual. a educação é Uma através da pergunta. mídia. Somente Mídia, a educação foi dos meios de enviada massa. pelos meios e Isso exige um contato físico ou pode ser virtual? essa difusão que está propondo é algo físico, Basicamente pode ser feito virtualmente. Obviamente é preferível ter o contato físico, mas se não for possível, virtual está ok, mas se não se pode, não algo confunda físico, com nenhum método. então é positivo. Isso pode ser Mas, online ou não offline. confunda Pode ser com nenhum online, método. offline. Pode O que ser importa lá se você fora de tomar linha. uma educação cabalista, O uma criação importante é que vocês cabalística, tomem a educação cabalística. a que você quer desenvolver. Não confunda, Como não que vocês misture desejam. com nenhum outro Não é método. Isso só vai te misturem com trazer nenhum- confusão não misturem com e nenhum você outro vai se método, confundir. senão Os ficarão instrutores têm que confundidos ter e vão ficar muito passado por confundidos. um certo caminho já? Sim, esteja com eles. Então você deveria estar com uma certa Seguir minha consciência capacidade. está correto? Já está conosco. Não há nada pior do que Bom, isso. estejam conosco, Nada pior isso que aqui. isso. Que consciência você está Eu falando? devo examinar minha consciência. O Rabi diz, não, que consciência? Esses são os seus Esses são teus piores conceitos egoístas desejos mais fortes. que tem que ser podem simplesmente- removidos cirurgicamente. Essa é a sua Não, consciência. tem que ser retirado Sob nenhuma circunstância. Justamente sua consciência. Não se deixa levar por sua Eu me consciência. lembro a De nenhuma maneira. consciência que o passageiro nunca está no controle. Essa consciência positiva, disse o amigo. Então, outra pergunta semelhante: o ego Uma pode ser pergunta positivo? O egoísmo pode ser similar, positivo? Pode o ego também ser positivo? Quando eu faço algo bom para mim, ao mesmo Rabi, quando tempo eu faço algo bem bom para os outros. mim, Eu posso fazer faço bem aos para outros se eu não Mas penso pode só em fazer o mim? bem para os demais e não ter amor por mim mesmo? Isso Rabi, funciona por um princípio Aí, totalmente diferente. Eu não preciso isso me aqui amar funciona para amar os outros. de uma Não. maneira que não, Isso é simplesmente uma desculpa egoísta. amar os demais. Isso não é existe somente realmente. uma desculpa Mas egoísta. o ego Isso não existe realmente. pode trabalhar Mas corretamente o ego, somente sim, se pode funcionar corretamente se é que sujeitado ao ele altruísmo. se sujeita ao altruísmo. Este é um grau muito elevado também. É a Isso segunda já é um grau metade. Sim, muito amar o próximo elevado. como a si mesmo. Se eu não amo a mim, como posso amar o vizinho, o próximo? A si mesmo é eu não quando posso você amar a mim mesmo. começa a Quando eu começar a posso, trabalhar com as suas qualidades amar o egoístas meu para com a vizinho? doação. Disse o É a o segunda entrevistador. fase da subida da escala Desejo espiritual. egoísta. O Rabi diz, isso aí já é o E na primeira segundo fase, passo do ascenso você não da usa seu egoísmo. escada espiritual. Mas não Outra usar o pergunta. egoísmo para si mesmo. Mas E essas ações, quando as pessoas concordam em fazer o bem por certo período de tempo e transmitir bons pensamentos, isso ajuda? se Não, você de faz forma bem alguma. por um momento determinado, Tudo são confusões isso infantis é algo que ajuda? O que se Rabi diz, sentam em algum lugar, Não, isso falam são bem um ao coisas outro, olham como devotadamente crianças, um para o outro. Milhares de estão- pessoas, como digamos, crianças que 10 mil estão pessoas sentadinhos pensam positivamente, e estão meditam. E tem milhões de pessoas Talvez não também meditar. pensando Essas ações existem, elas ajudam?
Não, de forma alguma. Então, que ações positivas estamos falando? Não. Somente então, se a pessoa trabalha na dezena, trabalhando conforme se você trabalha numa dezena, com pessoas, direções cabalísticas exatas, com isso atraímos da natureza a força positiva. Então, assim, mais uma vez, para os principiantes, a dezena são 10 pessoas, 8 pessoas, 9 pessoas, não importa, tão logo existam várias pessoas de 5 a 10 e que elas tentem estabelecer o contato correto entre si, a conexão correta. Isso deve existir com uma simbiose da direita e esquerda. Você vê que no futuro todos estarão em dezenas. O mundo inteiro será quebrado em dezenas, sim. Sim. Mas pode ser dezenas aleatórias, sim, podem mudar, pode ser virtuais, as pessoas podem se conectar virtualmente. Outra pergunta. Como você imagina a sociedade europeia em 2020? Últimos avanços? Como as ações recentes impactaram? Eles vão quebrar ou se conectar mais? Não posso dizer, diz o Rav. Não posso dizer, depende de vários fatores. Mas se a Europa continuar seu processo de separação, será melhor do que o estado que estão atualmente, se continuarem, do que estar juntos. Agora, a sua conexão é egoísta, por isso, não deve permanecer como é. Mas, se ao mesmo tempo você começar a corrigir corretamente, não tem que mudar nada. Na medida em que continuam a mergulhar na sua correção, serão capazes, as coisas melhorarão. Mas se não corrigirem, eu não creio que neste ponto, neste momento, embora eu já tenha falado várias vezes com estes líderes de comitês da Europa, eu falei sobre a importância de se corrigir sua natureza, não farão. Porque não estão encarregados, são políticos, são bancários. Os banqueiros estão em cargo. Então, só para se enriquecer e obter poder. E há um despotismo nisso. Então, é um mercado unido para fazer com que os bancos fiquem mais ricos e poderosos. Para a pessoa comum, elas não ganham nada com isso. Então, essas contradições vão crescer. Eu não vejo um futuro na Europa. E nos Estados Unidos, a mesma coisa vai ocorrer logo também. Uma pergunta do campus de... Um estudante pergunta, como construímos uma criança para o amor? Como pode se levar acima do ódio? A partir de que idade? Nós começamos bem precocemente. Estão prontos para o amor. O Rav diz. Você tem que perguntar para as pessoas que lidam com isso, nossas pessoas, há pessoas que falam todo tipo de línguas, você deve entrar em contato com elas e descobrir. Basicamente, temos, mesmo antes de começarem a caminhar, ainda estão engatinhando os nenês. Temos jardins de infância, onde as mães trabalham com esses pequeninos, bebezinhos, e eles crescem e vão para a escola, ainda estão conosco, ainda participam conosco em nossos eventos, refeições, e com 15, 16 vão para a faculdade, assim que trabalhamos com eles, e com 19, 20 se formam. É isso que queremos, e é o que fazemos com nossos filhos. E basicamente, como dezenas de filhos, eles passam por nossa educação. Muito obrigado. E agora uma blitz de perguntas. Um pequeno anúncio. Amanhã, 4 de julho,
Temos um vamos pequeno ter anúncio. um evento aberto, Nós, dia 29 a 30 de julho, nós temos um evento. webinar com perguntas e Um respostas. webinar. Aliás, Quem quiser participar. desculpe, Qual é a dependência em relação à Kabbalah? Dependência é quando eu sinto o que é dependência do ponto de vista plenamente da Kabbalah? conectado ao grupo. Independência é quando eu me sinto completamente... Aliás, dependência é quando eu me sinto entender a correção da Kabbalah, a Kabbalah conectado ao grupo. perturba tudo. Sim, isso me irrita, porque não é exatamente estar em minhas mãos. Eu não posso usar como quero. Eu não posso. Não é que seja mal, mas leis físicas precisas da natureza, e a natureza é constante, e você não pode mudar o estado. Por isso que me irrita muito. Não pode mudar isso. Por isso É verdade. que irrita. Você não pode fazer nada. Isso é verdade. Por outro lado, é mas você verdade. não pode fazer nada a ver. Agora eu me sento, Isso é natural. eu atraio forças positivas te assistindo, sim. Para que sinta que Agora, há uma enorme força positiva agora, por exemplo, agindo há sobre uma nós, força positiva porque tremenda que está trabalhando entre nós, porque estamos na todos correção. trabalhando em uma só correção. Às vezes a pessoa está A restrita. mãe, às vezes, Não importa que ela é boa. Ela nem sempre se expressa, se manifesta. Ela é boa, mas ela sempre está. sempre expressa, manifesta, sempre que devia. O moderador. Haverá um desenvolvimento na psicologia, na sociedade, você verá como é mais fácil. E a sociedade? Que sociedade faz para você? Se você vai o que está fazendo a sociedade com vocês agora, se vocês ter um vão, trabalho, como você se relaciona como aqui, é um trabalho, no grupo, como vocês eles em relação vão te a abusar. Tem que respeitar. Como através do desejo desenvolvemos um desejo para o Criador. Pergunta, como Você se educa através do grupo, do desejo do grupo, para ter o grupo por amor e doação, através do grupo, do desejo do grupo. Através do desejo grupal por amor. Você diz que o mundo é uma ilusão, então porque é tão difícil entender, pode ser uma desenvolver ilusão, dentro de porque nós a é percepção difícil correta. darmos É a luz conta superior que como faz, não temos que pensar em nada mais. de uma maneira correta. O Rabi diz isso é Eu entendo, a não luz falamos superior, da luz nós superior. temos que desenvolver Que nada aqui. propriedades a pessoa pode influenciar a força da natureza. Somente na minha aspiração de que maneira de para a conexão com outros e através deles para ter uma boa conexão com o Criador, a força superior. Somente o desejo de conexão com os demais, que eles têm uma boa relação com a força superior. E o moderador. A amizade entre as crianças deve ser controlada desde o início. Controlada. E outras crianças devem controlar às vezes o que te dizer. Eu não creio que tem que ser controlado. Temos que mostrar às pessoas exemplos. Nós sermos o exemplo. Tem que mostrar Outra às pergunta sobre educação. Como conscientemente criamos as crianças, os filhos, usando a Kabbalah na família? Eu vou repetir de novo. Não há nada além de um bom exemplo. O Rabi diz. Crie com exemplo. E eles vão ser criados também por exemplos. Os jovens para os mais jovens e assim por diante. Você explicou, ok, mas por que as pessoas não entendem o que você está dizendo e não te escutam? Não querem escutar, é natural, eu entendo elas. O Rabi diz, porque não querem escutar, o egoísta não quer isso. O que você vai fazer? O egoísta não quer fazer essas coisas. Eu não quero dizer nada para ninguém também. O que eu posso fazer? Nada tampouco, é o meu papel. O que eu posso fazer? É o meu papel. É a minha obrigação. É a minha obrigação. Temos um complemento aqui. O moderador. Hoje, eu li à noite o livro O Cabalista. Estava chorando a noite inteira. Muito obrigado. Eu vi que era um cabalista e estou chorando toda bem. noite. Eu também tenho que ler. Aqui está o Simeon, ele é o autor do livro. Depois Simeon Coreto, é o autor do livro. O moderador eu tenho que ler também. Esse é autor, na realidade. Então, ele é autor do livro. Então, o Rabi diz, meu desejo vamos começar para que nos vejamos vai começar daqui a 1h e 45 minutos. Começará em 1 hora. Eu quero que estejam conosco, e vamos nos ver daqui a uma semana. E assim nós
podemos E durante a semana também tente se conectar conosco. E durante essa Façam semana, trate de conectar-se eventos, através de nós, através das lições e outros eventos que iremos transmitir. Então, nos escutem em outras palestras. Muito obrigado e nos também, vemos. fazendo Tchau, download. tchau. E assim que nos veremos brevemente. Bom domingo a todos.